Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade, por mais um momento, a qual Deus nos concede pela Tua bondade e pela Tua graça, na execução desse programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pela TVS News, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos nessa programação abençoada, para abençoar a tua vida, abençoar teu ministério, para o elevo espiritual da tua família e da tua casa e da tua vida. Deus abençoe a todos que já estão conosco no chat ao vivo aqui no YouTube. Deus abençoe grandemente cada um que está participando, apoiando, dando joinha nesse projeto, nessa programação, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe a TVS Sun News por proporcionar mais um programa Momento Bíblico, por abençoar essa programação com o intuito único das vidas ser alcançada, das vidas ser ouvir a palavra de Deus, nos enchermos cada vez mais da instrução da palavra de Deus através dessa programação. Quero desejar uma boa noite de salvação a todos, uma boa noite em Cristo, com a paz do Senhor Jesus, aos meus queridos irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, nosso querido e amado pastor Ronélio. Deus abençoe a tua vida, e a todos os obreiros e obreiras do Santo Ministério, do Santo Ofício, da Obraria de Cristo. Deus abençoe a cada um que já está conosco, nos proporcionando a disponibilidade de você estar apoiando esta obra. Vamos fazer uma pequena oração. Após essa pequena oração, já entraremos no tema dessa noite. Amém? Senhor, Rei da Glória e Santo, te louvamos e te agradecemos por tua bênção e a tua graça. O Senhor nos concede a tua instrução, a tua sabedoria. Nos concede, Senhor, entendimento dessa noite da tua palavra. Fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com cada um que está chegando, que irá chegar nessa programação abençoada para a tua glória. Amém. Meus amados e eternos, meus queridos e eternos santos de Deus, programa de hoje com o tema: por que eu devo ter discernimento espiritual? É importantíssimo nos dias atuais, na convivência do cristianismo, na convivência na presença do Senhor, entendimento nos dias atuais, para compreendermos, para entendermos, para abrir nossa mente cristocêntrica na presença de Deus, para que compreendamos o agir do Senhor e outros agir que envolve tudo essa questão de discernimento. Quando nós falamos de discernimento, meus amados e queridos irmãos, nós entendemos, dentro da palavra grega diácrisis, que significa estarmos com a capacidade e a determinação de diferenciar, de penetrar e entrar diante da situação. Pode ser espiritual, pode ser na palavra, pode ser algo que lemos. Então tudo isso é a capacidade de discernir. E quando nós estamos no campo do discernimento espiritual, dentro da palavra de Deus ou fora da palavra de Deus, nossa vida espiritual será melhor, mais produtiva, mais explícita na presença de Deus. E principalmente, não tem como nós ter uma vida de engano, uma vida de erro, uma vida de confusão e uma vida estranha diante do Pai. Porque a palavra de Deus, ela está para nos ajudar, nos ensinar a caminhar diante de Deus na retidão e na sabedoria do Espírito. A palavra de Deus nos ajuda a isso. Porém, nós sabemos que nós estamos diante de uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e qual o inimigo da nossa alma, e sempre com a sua sagacidade, para intervir naquilo que Deus estabeleceu. E quando nós temos essa questão de discernimento, nós entramos dentro da faculdade do pneuma, os 3 pontos principais da compreensão. Ou seja, pode ser a compreensão vinda de Deus, que discernir as coisas de Deus, pode ser das coisas humanas, discernimento humano, ou pode ser das coisas do diabo, espíritos enganadores, a qual Paulo também ensinou para Timóteo, que haveria os espíritos enganadores, com doutrinas de demônios, que enganaria muitos, que levaria muitos para o desprezo, a rejeição da palavra de Deus. Então, para nós compreendermos e entendermos que quando temos o discernimento espiritual, quando temos discernimento do Espírito Santo, nós conseguimos
e entendemos saber julgar a profecia, julgar a revelação e julgar o sonho. Esses 3 pontos, a qual é uma espiritualidade que é muito atuante na Igreja de Cristo. E quando nós entendemos essa situação de julgar, de diferenciar, de analisar, de fazer menção daquilo que está sendo falado, proferido, profetizado, revelado, aí você entra no campo espiritual e não tem como você ter uma vida de engano. Não tem como você aceitar aquilo que não é de Deus e tomar para si acreditando que é de Deus. Isso é muito importante para nós termos uma vida melhor na presença do Senhor. Ou seja, quando nós entramos na faculdade do discernimento do Espírito, nós conseguimos diferenciar a situação que está ocorrendo no nosso meio. Às vezes, num culto, numa reunião espiritual, nós conseguimos entender e diferenciar que é Deus que está fazendo, não é Deus que está fazendo, ou é o homem que está fazendo, ou é o fator humano que está acontecendo. E aí a gente consegue julgar, não é o profeta, não é aquele que tem o dom da profecia, mas julgar a profecia, julgar a palavra, para entendermos que aquilo realmente é do Senhor ou não para nossas vidas. Muitas pessoas, por causa de má profecias, por má revelações ou por sonhos mal interpretados, muitas pessoas têm deixado o cristianismo, têm deixado a presença do Senhor, porque acreditou naquilo, porque colocou a sua fé fielmente naquilo e perdeu a vida com Jesus, perdeu a vida com Deus, porque aquilo tomou a frente, tomou o lugar de todas as coisas. Por isso que a igreja, por isso que você que está na presença de Deus, abra os teus olhos espirituais, abra a tua mente espiritual para compreender aquilo que Deus sempre está falando para a nossa vida. Entendemos uma coisa interessante, que quando o fator, como diz a palavra de Deus, fazei prova de mim, diz o Senhor em Malaquias 3:10, e ao mesmo tempo quando Deus fala, analise a profecia, é um fator muito predominante para que a igreja do Senhor não viva enganada. Por isso que é importante a igreja do Senhor viver a palavra, estar avivada pela palavra, estar avivada pelo Espírito Santo, estar avivada pelo conceito espiritual de Deus, para ter uma vida próspera espiritualmente, que irá refletir no material, porque quando nós estamos bem espiritual, nós automaticamente teremos uma vida material abençoada. Não é o contrário, não tem como eu ser bem no material e ao mesmo tempo o meu espírito humano e a minha alma está sendo alimentada por essas coisas e tomar lugar daquilo que Deus é o primeiro, por causa do teu Espírito Santo, atua na nossa vida. Vamos ver um versículo bíblico, Cartas de Paulo no capítulo 12, versículo 10, e está escrito, uma base muito simples que é muito utilizada nas igrejas, ensinos bíblicos, palestras, isso. E outros, a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, meus amados, olha só que coisa interessante. Você precisa entender, quando Paulo ele traz isso para a igreja de Corinto, igreja abençoada, igreja que tinha poder, igreja que tinha visão, e tinha poder dos dons do Espírito Santo, mas precisava ter o quê? Organização. A igreja de Corinto precisava ter organização para ser uma igreja melhor, para ser uma igreja realmente espiritualizada na presença do Rei Jesus. E hoje, se nós olharmos para esse contexto, quando pegamos esse versículo e contextualizamos isso para a nossa vida, entendemos o que? O dom do Espírito Santo, discernir a palavra, discernir o Espírito, vivendo com isso, pedindo isso para Deus, porque quando Deus fala o dom da palavra, dom da ciência, dom da variedade de línguas, a revelação e a profecia, e quando chega nesse ponto aqui de estarmos discernimos, aí é como se fosse a contraprova.
Ou seja, a prova real dos dons e do uso do Espírito Santo é a contraprova. Em que sentido? Você, quando é usado pelos dons do Espírito Santo, você está provando não só para si mesmo, mas provando o seu conhecimento vindo de Deus, se aquilo que foi profetizado por você pode ser uma profecia no singular, pode ser uma profecia no coletivo. Por isso que tem que ter sabedoria na hora de entregar a profecia. Profecia no singular, um para com o outro, no coletivo para toda a igreja. Não é para um, é para a igreja do Senhor, é para todos. E quando temos esse discernimento e essa compreensão, essa ética espiritual, essa ética cristã, podemos dizer também, essa ética eclesiástica, aí quando nós pegamos o uso do dom de discernimento, e nós estamos fazendo uma contraprova, uma prova real. Para quê? Para que a espiritualidade sadia, a espiritualidade agradável, a espiritualidade santa, a espiritualidade doce, suave, vinda de Deus, sendo exercida no meio do seu povo. É isso que faz a diferença de um povo que está com os olhos para o alto, olhando para o Senhor e entendendo a sua voz, entendendo os seus desígnios, atuante no nosso meio. Então a igreja de Corinto precisava ter essa compreensão, esse discernimento, esse entendimento para o uso correto, o uso necessário, a interpretação correta quando tinha a revelação, quando tinha a profecia. Aí eles estavam cada vez mais o quê? Atuante com poder, atuante com entendimento, atuante no discernimento da palavra, atuante no discernimento do Espírito. E com certeza os irmãos estavam na presença de Jesus melhores, sem dúvida, sem variação de interpretação, sem variação de conhecimento. Por quê? Um só ensino, um só Senhor, uma só palavra e um só Espírito. Quando nós acreditamos nesses 4 fatores, nesses 4 pontos fundamentais para que eu e você, como cristão, como aquele que se diz ser lavado, como aquele que se diz ser servo de Deus, acreditando nesses 4 fatores principais, aí a minha e a tua vida será muito melhor na presença de Deus. Por isso que muitas pessoas hoje dando o grito de dor. Por que dá o grito de dor? Porque ainda não coube ainda entender a interpretação das coisas, discernir as coisas de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Então isso é muito importante, meus irmãos. E quando nós estamos caminhando, ele continua, Paulo também explicando, por que, pegando esse tema que está aqui, por que eu devo ter o discernimento? Porque hoje, no momento que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor Jesus, que está passando, está sujeita aos enganos, os enganadores, sujeito às heresias, falsos ensinos, sujeito a ventos de vãs sutilezas da sagacidade do diabo, do inimigo, querendo enganar o povo, fazendo com que o povo não tenha mais a compreensão da palavra, não tenha a compreensão das coisas do Senhor, não tenha compreensão do reino de Deus, da obra de Deus, e simplesmente atua na presença do Senhor de tanto faz e tanto fez, e o poder de Deus vai se diminuindo nesse lugar. Não é que Deus é diminuído, não é que Deus ele não realiza, é porque as pessoas se fecham para Ele, se fecham no conhecimento, na altura do lugar do Espírito do Senhor atuar. Muitas pessoas pensam que ser usado pelo Espírito Santo é só falar em língua, no dom de línguas, de variedade de línguas. Muitas pessoas pensam que ser usado pelo Espírito Santo tem que profetizar todo dia, tem que profetizar todo culto, tem que profetizar todo término do culto, tem que ter revelação. Tem pessoas que pensam que isso é uma pessoa ser usada por Deus, o que na verdade ser usado por Deus é ter uma vida
na presença do Senhor, avivada pela palavra e principalmente não sendo enganado pelas teologias demoníacas, malignas, que está entrando no meio do povo, se infiltrando no meio do povo e deixando um povo fraco de entendimento, fraco de conhecimento. Por isso que Jesus disse: olhai para as Escrituras, porque nela contém a salvação e a vida eterna, e elas testificam de mim. Por isso que Jesus disse: examinai a palavra, as Escrituras, porque através dela tudo vai bem. Por isso que o salmista também disse: gravei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que é isso? Discernimento, entendimento, compreensão, é estar com a vida plena, atuante na presença do Senhor. Isso é valiosíssimo, isso que o diabo quer tirar. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 3:10, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa, expressando do inimigo. Mas o inimigo não precisa da minha e da tua coroa que virá lá na frente, não serve para ele, é sobre medida, ela só serve para você e para mim, para nós, que se chegarmos a ele, até ele no momento da salvação. Tem uma coisa, o inimigo ele vai fazer de tudo para eu perder essa coroa, para eu não ganhar essa coroa, eu não ganhar os galardões do Senhor, eu não conseguir a salvação. Ele vai fazer de tudo para que nós não se achegamos diante do Pai com um coração contrito, quebrantado, com um coração aberto ao Senhor. Apocalipse 3:20 que nos ensina: e todo aquele que abrir o seu coração, que eu estou batendo, entrarei com ele, ceará comigo e farei morada. É uma bênção completa da presença do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus amados, porque quando temos esse discernimento, a tua vida espiritual ela é construtiva, inabalável na presença do Rei da Glória. Louvado seja Deus. Vamos ver um outro versículo. A mesma coisa o apóstolo Paulo continua ensinando, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, quando Paulo ele disse: nos quais o Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos que não crê, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus amados e queridos, olha só que coisa interessante, o Deus desse século, com D minúsculo, está se referindo, Paulo, ao inimigo da nossa alma, adversário da nossa alma. Para quê? Para que ele está atuando, olha, hoje, nos tempos atuais, tentando cegar a igreja de Jesus, cegar a tua vida, cegar a tua família, cegar as coisas espirituais que pertencem a você, a nós. Então o inimigo trabalhando na sua sagacidade, inflamando, fermentando, agindo, para que a igreja não veja, não contempla a resplandecente luz do Evangelho, a luz, o pão da vida, aquele que desceu do céu, não entenda a glória de Cristo, a magnitude de Cristo, a nobreza de Cristo, a forma gloriosa e presencial de Cristo, a forma construtiva, inabalável, como rocha, a qual edificamos a nossa casa na presença de Cristo. Então ele não quer que a minha casa esteja construída, esteja fortalecida na rocha do Senhor. Ele não quer que a minha vida, assim como Efésios 6:11, não esteja revestido da armadura de Deus. Ele não quer que isso, a igreja do Senhor que você congrega, Deus está fazendo com que essa igreja, que nós por misericórdia, comprada pelo sangue de Jesus, seja uma igreja fortalecida, uma igreja despertada, uma igreja de oração, de palavra, de jejum, de comunhão, de empatia, de bondade, de solidariedade, todas essas coisas que compõem igreja, todas essas coisas que faz parte do mundo espiritual eclesiástico chamado igreja. Então o que acontece? O diabo sabe disso, ele vai fazer com que a tua igreja não caminhe nessa caminhada, não tenha essas coisas, seja uma igreja apenas de organização, apenas um ministério local, apenas uma placa. É isso que ele quer que seja, que não tenha obras, e se tiver obras mortas. Mas louvado seja Deus, que
que Ele nos alertou para entender que o inimigo está no mundo, morrendo junto com Ele, mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá vida e vida com abundância. A palavra de Deus nos ensina, Hebreus no capítulo 5, vamos ver, versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Olha isso, o mantimento, o que é mantimento? Comida, alimentação espiritual, sólido, palavra de Deus forte, não é o leite, não é uma coisa simples, é solidez, para os perfeitos. Quem são os perfeitos? Os santos, aqueles que estão na batalha, aqueles que estão na caminhada, perfeito, eles são os perfeitos. Para quê? Para que os quais a razão do hábito tem sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então, quando nós estamos nessa caminhada, o mantimento que é a palavra de Deus, discernido pelo Espírito Santo, palavra de Deus na saudação, palavra de Deus na palavra que é pregada, palavra de Deus apenas por uma mensagem. Então todo esse contexto, palavra de Deus, estudo bíblico, palavra de Deus, teologia bíblica, palavra de Deus, palestra, todas essas coisas que é esmiuçada a palavra, refinada a palavra, tocada a palavra, aonde é trabalhado na palavra. Então tudo isso precisa ter o discernimento da palavra do Senhor, para você fazer as colocações, o discernimento espiritual, para você fazer as colocações da exegese, da hermenêutica, do conhecimento bíblico da parte de Deus da tua vida, e para que você se expresse na oratória que Deus quer te usar em você, e todo medo, todo receio, toda má influência, todo pensamento ao contrário, todo negacionismo vai cair por terra, porque Deus te usa como uma grande ferramenta, e é isso que Deus quer fazer com a igreja do Senhor. E quando a igreja está aperfeiçoada, as bênçãos de Deus acontecem, os milagres, a libertação acontece, o poder de Deus acontece. Aí é uma igreja, crentes, lavado, remido, que discerne as coisas do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus nos ajuda a entender que, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Meus irmãos, então observe duas colocações: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode dizer glória a Deus se não for pelo toque do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que está na presença de Deus se não tiver na compreensão da palavra, que foi ensinada, que foi instruído. Então observe, meus irmãos, Paulo ele está dizendo de uma forma muito esclarecedora, de uma forma muito compreensiva, para que eles, os irmãos, como eu disse, igreja de Coríntio, tinha poder, tinha conhecimento, tinha entendimento, mas faltava o quê? Organização. Faltava o que? Ética espiritual. Faltava o que? Discernir melhor as coisas que Deus estava trabalhando no meio deles. Então, quando ele fala, irmãos, ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito, também aquele que não tem o Espírito diz que Jesus é maldito, que significa anátema. Mas quando nós temos o brilho do Espírito Santo, nós sentimos a alegria de adorar, a alegria de agradecer, a alegria de dizer que bom, que Ele é maravilhoso, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que dizemos que Ele é o Senhor, dizemos tanta coisa boa e agradável diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo, para que o envolvimento aconteça, para que a presença aconteça, para que Deus esteja no nosso meio, presencialmente, com a tua glória, com as tuas virtudes, atuando em nossa vida, porque Ele nos chamou para a nova história. Discernimento do Espírito também não é só os dons do Espírito Santo, isso são ferramentas, isso nos leva para a salvação. Os dons do Espírito Santo servem para quê? Para a igreja estar aperfeiçoada, para a igreja estar caminhando avante com uma espiritualidade para a salvação. Ela é um prefácio, é um indicativo para a salvação.
salvação, porque o único que salva é Cristo, nosso Salvador. O único que salva é aquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Os dons não venceu a morte na cruz do Calvário. Os dons servem para a igreja estar melhor, e quando a igreja está melhor, é a mesma coisa que Paulo ensina agora, não para a igreja de Coríntios, mas ele ensina para a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 3, versículo 10, olha só o que está escrito: ele nos colocou uma nova veste, e vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então, meus irmãos, ele nos colocou uma nova veste, ele nos fez de novo uma nova criatura. Por isso que Isaías 43 profetizou: eis que faço uma coisa nova, tudo se fez novo, todas as coisas velhas se passaram, se fez novo, novidade de vida. A palavra de Deus é nova, a palavra de Deus é nova em nossa vida, a todo momento, todo instante. Para isso eu entender essas coisas, eu preciso de quê? De discernimento para entender. E quando eu falo da palavra de Deus, aí eu estou tocando no campo espiritual, no campo sobrenatural de Deus. Muitas pessoas têm medo de querer atingir o sobrenatural de Deus. Outros nem querem atingir o sobrenatural de Deus. Outros nem querem avançar mais do que pode avançar. Mas Deus nos chama para sempre sermos novos na sua presença. Eu sempre digo uma coisa: o que eu fui ontem passou, eu preciso ser novo hoje e ser melhor em novidade de vida amanhã. Para que isso? Para que o nome do Senhor, que já foi glorificado ontem, seja glorificado hoje, e com a novidade de vida que virá da parte dele na nossa vida, será glorificado amanhã, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então tudo isso, irmãos, é um encaixe de uma vida com Deus, discernindo as coisas, discernindo a obra, discernindo o chamado, discernindo aquilo que Deus estabeleceu, estabelece e vai estabelecer para nós, na nossa vida, na nossa caminhada. Engrandecido seja o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, continua Paulo dizendo: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então aqui nesse campo, nesse fator, é muito importante, porque quando Deus usa Paulo para falar, ele diz separar. Vamos separar as coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, o Espírito é o mesmo, o Espírito é um só, é o único que realiza as obras no nosso meio, no meio de vocês aqui. Só que entenda, palavra da sabedoria é a palavra de Deus, conhecimento, dom da palavra, palavra que revela, que fala, que instrui, que anima, que fortalece, que dá vida e vida. Aí quando ele continua dizendo, e a outro Espírito a palavra da ciência. Ciência, todo conhecimento, sinal, prodígio, todo conhecimento que está nas profundezas de Deus, aonde é aqui a palavra da ciência, aonde Deus revela através da palavra pregada, aonde Deus, ele vai revelando, ele vai falando com a igreja do Senhor, ele vai falando com o próximo através da palavra pregada. Então, onde tem essas coisas, existe dois campos importantíssimos para nós entendermos. Quando se prega a palavra de Deus, se foi uma palavra que você encaixou, que você estudou, que você montou, então ora a Deus para Deus colocar espiritualidade nessa palavra. Então você fez ali o seu esboço e o seu entendimento. Agora vamos orar para Deus dar espiritualidade, dar poder nessa palavra, né? Para que quando ela sair daquele plano e ela for expressa, aí há o poder da palavra. Agora, quando é uma vida de oração, que Deus chamou no dom da ciência, é a revelação, onde Deus revela o profundo, o escondido, o oculto. Então é diferente, irmãos, é um diferencial. Por isso que Paulo ensina aos irmãos: procure com zelo os melhores dons. Por quê? Para que a igreja tenha zelo, temor, tremor na presença de Deus, e para que ela viva enraizada na presença de Cristo. Porque Deus está falando, está realizando através dos dons do Espírito. E aí quando há a presença dos dons do Espírito, importante é saber que aí o Espírito está presente
Porque se ele está falando, se ele está revelando, profetizando, significa que o Espírito do Senhor está presente. Isso é maravilhoso, faz menção daquilo que Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. É como se a igreja falasse: Senhor, não retire desse local, de nosso meio, o teu Espírito, porque o teu Espírito é o que nos fortalece, nos dá ânimo, nos orienta, nos ajuda a compreender as coisas do Pai. Louvado seja Deus! E quando nós temos as coisas do Pai, nós não caímos no significado de João. Olha só, João no capítulo 8, versículo 44, glórias a Deus. Vamos lá. E vós tende por pai o diabo, que quereis satisfazer o desejo de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio, que foi expulso, e não se firmou na verdade, não quis saber da palavra, porque não há verdade nele. Ele é mentiroso, sagaz, e quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então o inimigo, assim como Paulo ele disse, ele falou, olha só, aqui comigo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, o Deus desse século está cegando o conhecimento de muitos e levando muitos para o seu lado. O Deus desse século está entrando na igreja e fazendo com que a igreja não recebe mais essa doutrina. O Deus desse século está entrando na igreja, fazer com que haja inimizade entre os irmãos. O Deus desse século está entrando na igreja para que haja discórdia entre os irmãos. O Deus desse século está entrando na igreja para que não tenha fé na igreja, para que não tenha oração na igreja, para que não tenha comunhão e empatia na igreja. O Deus desse século está operando assim na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não quer tirar as pessoas de vez. Ele quer fazer com que as próprias pessoas saiam da igreja, da casa do Senhor, por si mesmo. Está entendendo? O maligno, ele faz com que a própria pessoa se sinta desanimado, se sinta desmotivado, se sinta sem fé, sem esperança, e a própria pessoa sai do aprisco do Senhor, sai da casa do Senhor. E quando essa pessoa sai da casa do Senhor, o Deus desse século, a qual é o diabo, ele larga essa pessoa vulnerável aos ataques dos seus espíritos malignos, aonde essa pessoa sofre, aonde essa pessoa tem dores, aflições, amargura, depressão, tanta coisa ruim. Então o prazer dele é tirar, fazer com que a pessoa não tenha a comunhão com o Pai e perca essa comunicação, e perca essa forma construída que foi feita pela palavra da pessoa na presença de Deus. Então o inimigo está trabalhando dessa forma, mas quando nós observamos, atente meus irmãos, João 8,44, ele falou: olha, o pai da mentira, que é mentiroso, o pai da mentira que não tem verdade nele em nenhum momento, que foi expulso do céu, expulso do reino do Senhor, que nele não há verdade, não existe nada santo, nada de Deus, nada de Jesus e nada do Espírito Santo. Tomai muito cuidado, porque ele está enganando muitas pessoas, agindo no meio de muitas pessoas, utilizando quem ele possa ser utilizado pelas mãos dele, enganando pessoas na frente da obra, na frente de ensino. Para quê? Para que ensine aquilo que lhe agrada, para que ensine aquilo que nos leva a entender aquilo que o comum e o mundo é muito normal diante das coisas de Deus. Então esse paralelismo, essa forma de conduta, mundo e igreja, o inimigo quer fazer uma junção, quer fazer com que os dois caminhem na mesma forma, do mesmo curso, da mesma trilha, e que as pessoas que estão aqui nessa igreja e as pessoas que estão no mundo, quando se olham e vejam, somos todos iguais na presença do Senhor, porque o que está em você também está em mim. Deus não trabalha dessa forma. Deus ele chama para a libertação
para a santificação, para o nome dessa pessoa seja outro nome escrito no livro da vida. Então a igreja do Senhor não pode ser do mundo, não pode ser igual do mundo. Se essa igreja for igual do mundo, ou caminhando e com a semelhança do mundo, agindo com a palavra de Deus, como se fosse algo tão comum, tão simples, sem uma profundidade, então essa igreja, ela está doente espiritual, já perdeu o discernimento, já perdeu o conhecimento espiritual de Deus sobre si mesmo. E aí quando vier as profecias mal proferidas, enganadoras, revelações e sonhos, palavras persuasivas, palavras que movem a emoção do povo. Hoje nós vivemos uma época que muitas pessoas estão emocionadas na presença de Deus nos ministérios. Poucas pessoas são espirituais. Infelizmente é uma realidade. Estamos vivendo tempos de emocionalismo, de grandes fatores, de grandes evidências, que está tomando lugares diante da casa do Senhor, no meio do povo de Deus, e fazendo com que esse emocionalismo, por falta de discernimento, por falta de leitura bíblia, por falta de aprender a oportunidade que tem na casa de Deus, que são os ensinos bíblicos, que são os cultos de ensino, que são a escola bíblica dominical, está rejeitando, porque isso não serve para mim, porque eu não preciso dessas coisas. Atente, irmãos, às mudanças que acontecendo, fazendo com que as pessoas percam mais e mais a espiritualidade com o Senhor. Isso é um perigo, porque é a mesma coisa que nós encontramos 2 Coríntios no capítulo 11, versículo 14. Observe o que está escrito a palavra de Deus: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura como anjo de luz. Sabe para que isso? Para enganar você e a mim, para dizer que ele é santo e agradável, para encher nossos olhos, para acharmos que aquilo é espiritual e é bom para a nossa vida, a sua sagacidade, a sua forma, o seu fermento. E quando ele pega uma pessoa que está fraco de espírito, sem entendimento, aí ele envolve, ele embaraça, ele destrói, ele engana, ele muda o conceito, ele muda a filosofia da pessoa, ele muda o discernimento da pessoa. Ele muda todas essas coisas. Para quê? Para que você não vença, não seja vitorioso, vitoriosa na presença do Rei Jesus. Porque quando Paulo ensinou para a igreja de Romanos, ele disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, o inimigo sabe dessa palavra, ele conhece essas coisas, então ele não quer que eu e você não seja vencedor em Cristo, não tenha uma vida de vitórias, não tenha uma vida de bênção, não tenha uma vida de presença, de glória, de misericórdia, de perdão de Deus sobre a nossa vida e a nossa casa, nosso trabalho, em toda a nossa maneira de viver. Discernimento é isso. Senhor, me dá discernimento para compreender a tua obra, compreender o teu reino, compreender o meu chamado, compreender a instrumentalidade do Senhor para comigo, compreender o que eu posso oferecer, entregar, lançar-me na tua obra para ti, porque eu quero engrandecer o teu nome, eu quero glorificar o teu nome, ó Deus santo e poderoso. Eu quero fazer algo de melhor, porque o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa mexeu com os discípulos, mexeu com os apóstolos, mexeu com as discípulas, mexeu com todos os seguidores de Cristo, todos eles que estavam proferindo adoração e glórias ao nome do Senhor, na formação da igreja primitiva, na igreja que orava intensamente. Por isso que o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar, porque ele já estava dizendo a revelação de Deus sobre a vida dele para a igreja do Senhor, igreja amada e poderosa no Senhor. Ore sem cessar,
Busque o Senhor enquanto se pode achar. O discernimento é esse: busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus ainda não veio para levar os lavados, para levar aqueles que se esforçaram na sua presença, por amor da sua palavra, por amor à obra de Deus, por amor ao reino do Senhor, por aqueles que não negaram o seu nome, que foram até o fim. Foste fiel no pouco, e alcançando a bondade de Deus, no muito nos colocará. Então, meus amados e eternos e queridos irmãos, olha só que coisa muito forte, porque o inimigo está aí, trazendo mensagens destruidoras dentro da casa do Senhor, para que o povo acredite em qualquer heresia. Não busque a informação, não busque a revelação, não busque o ensino, não busque a compreensão, a interpretação. O apóstolo Tiago disse: aquele que pedir ao Pai sabedoria, Ele vos dará. É o tempo de busca, meus irmãos. É o tempo de nos humilharmos cada vez mais na presença do Rei, humilharmos na presença do Senhor, porque a mão do Pai está estendida em favor do teu povo. E quando a mão do Pai está estendida em favor do teu povo, é para abençoar, é para guardar, é para proteger, é para livrar, é para aumentar, multiplicar, é para fazer grandes coisas, obras maravilhosas, é ter uma vida de discernimento e entender que os sinais seguirão aos que crê no Senhor Jesus, ser salvo, tu e os da tua casa. Crê no Senhor Jesus, que você dirá assim como Josué disse, capítulo 24: eu e minha casa no futuro serviremos ao Senhor. Mas creia nessa noite e diga: eu e minha casa serve ao Senhor. No presente, sabe? Diga no presente: minha casa serve ao Senhor. É isso que Deus quer ver do teu povo: confiança, a crença, vitória nas palavras, bênção e não maldição, acreditar naquilo que Deus realiza, grandes obras. Vivemos tempos difíceis, tempos que estão lutas espirituais. As pessoas, muitos estão esmorecendo, muitos estão perdendo o ânimo, a vontade, o desejo de continuar na presença do Senhor. Mas só os fortes sobrevirão. Só os fortes adquirirão a vitória. E é esses fortes, esse grupo dos fortes que Deus está contando, que Deus está construindo para ser melhor na presença do Senhor. Esses fortes, na mesma referência, quando formou o grupo de Gideão, os 300 que foram chamados para a guerra e vencer uma grande tropa de exército, porque Deus estava com eles, a mão do Senhor agindo em favor deles. A mesma coisa que aconteceu, os fortes, duas famílias que saíram do Egito, Josué e Caleb, que quando acreditaram, confiaram que Deus iria dar a terra que mana leite e mel, o desejo ardente no seu coração, o desejo ardente que estava sobre ele, Deus observou e gostou, Deus amou aquilo. Então é assim, meu filho, eu estou amando isso tudo, é dessa forma mesmo que tem que ser. Então eu vou pôr as minhas mãos, eu vou te ajudar e vou fortalecer essa obra para que vocês avancem. E foi o que aconteceu. Os murmuradores perderam a batalha, os maldizentes perderam a batalha, os desacreditados perderam a batalha, aqueles que não acreditam na obra do Senhor sobre a tua vida perderam a batalha e perderão a batalha. Mas aqueles que estão juntos, unidos, como uma só igreja, um só corpo, Jesus a cabeça, um só Senhor, uma só palavra, um só Espírito, aí sabe o que acontece? O Senhor ordena a bênção. Eu preciso, nós precisamos estar debaixo dessa bênção.
bênção da comunhão, a bênção da empatia, a bênção da solidariedade, a bênção do amor ao próximo, a bênção da vitória da palavra, em proferir bênçãos, em proferir palavras que ânimo, palavras que dá força, e não palavras de dúvida, e não palavras de rejeição, e não palavras de destruição, porque Jesus não é dessa forma, não ensinou a ser assim. O único que veio, assim como os pastores ruins, mestres ruins, doutores ruins, a qual a palavra diz que eles veio para ser, matar, roubar e destruir, na mesma menção, na mesma situação, é o inimigo que induz o homem à destruição, induz o homem à própria destruição, induz o homem ao roubo, à morte, ao homicídio, ao suicídio, induz ao homem a tudo que não presta. Então, quando ele ensina, tomai cuidado e veja essas coisas, ficai atento, porque eu já estou às portas, diz o Senhor. Então o Senhor está às portas da igreja dele, para levar a noiva lavada, remida, com as lamparinas cheias do azeite do Espírito Santo, com as lamparinas brilhando como luz da caminhada escura, com as lamparinas, assim como o Salmo 119 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a lâmpada que me brilha, para eu compreender isso, discernimento espiritual, para eu entender essas coisas, discernimento espiritual da lâmpada de Deus, da lâmpada que Deus me deu, e eu preciso enchê-la, eu preciso deixar-a limpa, brilhando, para que Ele venha e faça morada, para que Ele venha e se agrade do ambiente e faça morada, faça aquilo que lhe apraz, e o nome do Senhor será engrandecido, porque o inimigo, da mesma forma que usou Ananias e Safira, vamos ver, Atos capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus ensina, e diz então Pedro a Ananias: encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses partes preço da herdade? Então ali foi um embate espiritual muito grande. Olha só, o embate espiritual muito grande, porque assim como eu disse, que ele com o sapato, a sua sagacidade, seu fermento, entrou na mente de Ananias, de Safira, e olhou, encheu seu coração com os valores do mundo, valores financeiros, e perderam os valores espirituais. Olha só, eles se encheram dos valores financeiros, se encheram das coisas terrenas e perderam as coisas espirituais. Eles olharam para aquilo e acharam que era muita coisa para ofertar e para realizar na obra de Deus, e eles tomaram mão daquilo, eles usurparam aquilo, pegaram para si o que estava destinado para a obra do Senhor. Olha só, então o inimigo, ele usa a forma de você não fazer algo para o Senhor. Você vai abençoar a obra de Deus, o inimigo assopra: não faça isso, é muito, você não precisa disso. Olha só, é a sagacidade. Aprenda isso nessa noite. Discernimento. Quer ser abençoado? Seja abençoado em todos os mínimos detalhes da obra do Senhor. Tudo que a obra de Deus proporciona para a nossa vida, desde varrer um chão, desde limpar um vidro, desde limpar uma cadeira, púlpito, altar, tudo, todos esses mínimos, é uma bênção específica. Aprendemos isso com Deus nessa noite. Aprendemos isso com Deus nessa noite. Se eu varrer o chão na casa do Senhor, eu serei abençoado por esse ato. Se eu fazer outra tarefa na casa do Senhor, eu serei abençoado por esse ato. Você fazer alguma coisa na casa do Senhor, você será abençoado por esse ato. Não misture as coisas. Isso se chama discernimento, se chama conhecimento. Da mesma forma, vamos aqui na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 16, versículo 17. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
Estes homens não nos anunciam o caminho da salvação e são servos de Deus Altíssimo? Então, muito bem, nós já sabemos a história aí, meus irmãos. Quem é de Bíblia sabe isso aqui. Quem é de Bíblia já conhece o que eu estou querendo tentar dizer aqui e já conhece a história. Já sabe muito bem que quando Paulo, na sua viagem missionária, e chegou lá, e quando viu aquela mulher, aquela jovem que ficava irritando, falando, esses não são, ironizando, esses não são homens de Deus que eram e que falam e que pregam a palavra? Não são esses? Então, todo momento que Paulo, ele ia, passava, e quando apregoava, toda vez ele se deparava por essa jovem, e que tinha um espírito maligno sobre a vida dela, que dava lucro aos seus senhores. Então, toda vez o inimigo satirava, ironizava, debochava, fazia chacota com aquilo que era santo. Então, o inimigo fazia essa forma para irritar o servo de Deus e para que ele perdesse o quê? A espiritualidade. Olha isso. Então, o inimigo trabalha em certas formas, dia a dia, para que nós percamos o quê? A espiritualidade. Por isso que eu tenho que ter discernimento espiritual para compreender todas essas coisas. Se é a voz de Deus, se é a voz do homem ou é a voz do diabo. A compreensão vem quando pedimos para o Senhor. Então, meus queridos, Mateus no capítulo 16, versículo 23, a palavra de Deus ajuda a entender. E ele, porém, vos disse, Pedro, para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalo, porque não compreendesse as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, a mesma coisa, a quais também falamos com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Pedro lá atrás, no outro versículo que nós falamos, Pedro, o inimigo usou a boca de Pedro, os lábios de Pedro, para ver se influenciava Jesus, para ver se mudava o conceito, a obra de Cristo, a missão, a missiologia de Deus. Então o inimigo foi lá e, deixa eu falar com ele, para ver se ele muda toda a história. Está tudo bem, você está orando, você está salvando, você está libertando, você está mudando vidas aqui. Então, mestre, fique conosco, não saia dessa situação. A missão de Jesus não era só essa, irmãos. A missão de Jesus era via cruz, via dolorosa. Então Cristo, ele falou, ele já com o Espírito Santo, olha só, ali não era Cristo divino, ali era Cristo homem que tinha o Espírito Santo. Observe, irmãos, veja, ali era o Cristo homem humano que tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, e o Espírito Santo automaticamente sinalizou em Jesus, dizendo, olha, essa voz que está saindo do apóstolo não é nossa, não veio dele, não veio da revelação. Então Jesus ali já interpretou, porque teve discernimento, e aí sai para lá, Satanás, sai fora, porque o que você está tentando me influenciar não vai conseguir, porque eu tenho discernimento. É isso, irmãos, é a mesma coisa. Aí você faz uma menção bem simples, tá? Encaixa aqui uma exegese bem simples. Mateus capítulo 4, né? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele usou palavra para vencer o diabo. Não foi com poder, não foi com revelação, não foi com profecia, não foi com grito, não foi com sapateado, não foi com gritaria, não foi com rajada de línguas estranhas. O que Jesus venceu o diabo ali? Com a palavra, com o discernimento, conhecimento da palavra. E aí ele foi vencedor, porque ele venceu o inimigo não conseguiu destruir Jesus pela palavra, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, tem a verdade sobre ele. E quem que é a verdade, irmãos? Quem que é a verdade, igreja? Você que está conosco aqui no chat, Deus abençoe a todos que está no chat dessa programação. Quem que é a verdade? A verdade disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade soou em primeiro plano, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Diga ao povo, Moisés, que eu sou o que sou. E esse sou o que sou, houve uma dúvida de geração, houve uma incompreensão, uma confusão de mentes. E quando chegou na era de Cristo,
né, a cristologia, que coisa gloriosa. E quando ele expressou, eu sou o caminho, ele confirmou quem ele é. Ele confirmou lá atrás quem é o eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas o diabo, com a seu jeito de ser, fazendo com que as pessoas achem que estão indo para Deus, acham que todos os caminhos levam para Deus. Por quê? Porque ele está enganando muitas pessoas e refutando o caminho santo e agradável e o caminho que foi estabelecido quando Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, da mesma forma que quando disse Paulo que nós falamos da sabedoria, que nós lemos aqui, 2 Coríntios 2,13, que ele disse que nós falamos com sabedoria, não com humana, mas do Espírito, porque quando você fala com sabedoria do Espírito, você ensina, você compreende, você entende, você faz a comparação das coisas, o que é natural e o que é espiritual, você consegue discernir as coisas de Deus melhor, porque o Espírito Santo está te ajudando. E para a gente entender uma coisa interessante, observe bem, 2 Coríntios 2,14, nós lemos, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, porque não entende, porque elas não discernem por si, homem comum, mas discerne espiritualmente por si só. O homem natural não compreende. Você pega esse mesmo versículo 2,14 e encaixa quando Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, dizendo, a palavra, eu gosto muito desse versículo, eu amo muito esse versículo, eu sempre levo comigo esse versículo, porque disse, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, igreja, você lavado, remido e de boas obras, e para nós que somos salvos. Por que salvo? Porque acreditamos, entregamos a nossa vida a Ele, nosso nome está escrito no livro da vida. Para nós que somos salvos, lavados, santificados, remidos de boas obras, é o poder de Deus para a nossa vida. Loucura para os que perecem, para o homem natural, para aquele que debocha, para aquele que faz piada, para aquele que rejeita, para aquele que tenta destruir a casa, a obra do Senhor. Mas glórias e honras ao nome de Jesus, porque ele disse a Pedro, Pedro, tu é pedra, é Petros, eu sou a rocha, e eu sendo a rocha, a igreja está estabelecida em mim, porque as portas do inferno não pode prevalecer contra ela quem? A rocha, a pedra de esquina, o construtor, aquele que venceu, enraizou, estabeleceu um marco no mundo, e dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque aquele que seguir, levar a sua cruz e seguir a mim, jamais terá fome, jamais terá sede, e principalmente já está garantindo o seu lugar lá no reino de glória. A mesma coisa para nós ir embora, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Ninguém, irmãos, ninguém conhece, mas a igreja sabe e conhece, sabe por quê? Porque a igreja tem a mente de Cristo, a igreja tem sabedoria do alto, por isso que ele disse, olhai para o alto da onde vem o nosso socorro vem do Senhor, buscai as coisas que são de cima. Então ninguém conhece a mente de Cristo a não ter Cristo, ninguém consegue discernir as coisas de Cristo se não tiver Cristo. Por isso que Jesus disse em João no capítulo 12, aquele que estiver em mim, eu estou nele. Aonde o Pai estiver, está o Filho, e se aonde estiver o Pai e o Filho, está o Espírito Santo, e aí o Pai o honrará. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter uma vida de discernimento, a honraria de Deus? Discerne, peça a Jesus, me dá discernimento, faça em mim um vaso novo, faça em mim uma pessoa nova, faça em mim uma nova criatura, porque eu quero glorificar e exaltar e agradecer o teu santo nome, porque o Senhor me chamou para uma nova história. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos
vou ficando por aqui nessa noite, engrandecendo o Rei Jesus para todo sempre. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos do nosso ministério Remanescente em Cristo, lá na rua Maravate 741, aqui em São Paulo, capital, nosso ministério de glória, de virtude. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui no chat, todos, sem exceção. Que Deus continue te dando força, graça, entendimento duplicado sobre a tua vida. Que você, nós sejamos melhores na presença do Senhor. Que Deus nos dê força para, se Ele permitir, quarta-feira que vem, mais um programa Momento Bíblico, ao vivo aqui pela TVS Sun News. Tá bom, meus irmãos? Inscreva no canal TVS Sun News, dá um joinha, fortalece essa obra. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube, Fábio Vladimir, dá um joinha, se inscreva lá, abençoa essa obra, abençoa esse projeto, fortalece lá os nossos ensinos que está ali, aberto de graça para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe essa news, ficamos por aqui. Quarta-feira que vem, marca aí, não perca. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação em Cristo. Amém.